Oi pessoal, foi um grande orgulho para mim ter participado da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, cujo patrona foi a escritora e jornalista Marta Medeiros. Pois bem, uma das figuras mais importantes da Feira do Livro de Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, é a figura do patrono. Uma figura que nem sempre esteve presente nas edições da Feira do Livro e que nem sempre era uma pessoa viva. No início, os primeiros patronos da Feira do Livro eram pessoas que tinham alguma relevância para a produção literária, especial a literatura aqui no Rio Grande do Sul. Mas a partir de 1984, a Feira do Livro passou a contar com um patrono vivo. Nesse vídeo você vai ver todos os patronos, desde aqueles que foram homenageados, passando justamente pelas cidades onde eles nasceram. E alguns dados curiosos sobre os patronos da Feira do Livro, sobre a quantidade de mulheres que estiveram presentes na Feira do Livro, a quantidade de pessoas de uma cidade, enfim, a idade média, enfim, vários itens que merecem ser citados nesse vídeo. Vocês vão saber mais curiosidades e dados sobre os patronos da Feira do Livro de Porto Alegre depois da vinheta. Antes de seguir falar sobre os patronos da Feira do Livro de Porto Alegre, suas origens, gênero, etc e tal, eu peço, como sempre peço, e como todo youtuber pede, curta, compartilhe e se inscreva, para que você possa receber mais conteúdos atualizados, para que você possa ficar a par de novidades, de de vídeos novos para você usufruir. Como vocês todos sabem, no ano passado celebramos a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. E a patrona escolhida para essa edição foi a jornalista, a escritora Marta Medeiros. Ela foi apenas a 9ª mulher a ser escolhida para representar a Feira do Livro de Porto Alegre. Aliás, houve uma época, só por curiosidade, que as patronas da Feira do Livro eram chamadas de patronesses. Quem é que se lembra quando as mulheres escolhidas na Feira do Livro eram patronesses? Pois bem, a primeira patrona da Feira do Livro foi a Maria de Norá. Porém, ao longo da história, a gente teve patronos e patronas de Feira do Livro de vários lugares do estado. Você vai ver agora todos os patronos da Feira do Livro, os vivos, os que foram patronos da Feira do Livro vivos, e também os patronos da Feira do Livro falecidos. E no fim das contas eu trago para vocês a soma de todos, a soma de homens, a soma de mulheres e também a soma de lugares, de pessoas, de locais de nascimento dos patronos da Feira do Livro de Porto Alegre. A Feira do Livro de Porto Alegre começou a ser realizada no ano de 1955. Ela continua no mesmo local de sempre, ou seja, a Praça da Alfândega, e é considerada a maior feira do livro de céu aberto da América Latina. Desde 1955, a Feira do Livro está aí. Mas nem sempre a Feira do Livro teve patronos. Houve uma época em que não havia patronos, como já falei para vocês. Porém, tudo isso começou a mudar a partir do ano de 1965, quando começaram a ser escolhidos patronos para a Feira do Livro. No início, os patronos da Feira do Livro eram pessoas que tinham contribuído de alguma forma para a literatura e que não estavam mais vivos. O primeiro a ser agraciado com essa escolha foi o Alcides Maia. Porém, no ano de 1984, houve uma mudança significativa na escolha do patrono da Feira do Livro. Passou a ser uma pessoa viva, e o primeiro escolhido foi o Maurício Rosenblatt.
Para ser escolhido patrono da Feira do Livro, salvo engano meu, essa eleição ocorre na Câmara Rio-Grandense do Livro. Cada membro pode indicar até 5 pessoas. E aí, os 10 mais votados vão para um segundo escrutínio. E aí o mais votado é naturalmente eleito para ser o patrono da Feira do Livro. Contudo, se alguém receber o mesmo número de votos, a idade da pessoa será determinante para a escolha. A pessoa mais velha será patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Nessa primeira parte, nós vamos falar dos patronos que foram eleitos ainda quando estavam vivos. A gente vai ter algumas curiosidades. Primeiro de tudo, eu vou trazer o ano o nome do patrono, sua cidade natal, a idade que ele tinha na época que ele foi escolhido, e se ele atualmente está vivo ou falecido, e qual gênero lhe pertence. A primeira Feira do Livro com um patrono escolhido foi em 1984. Maurício Rosenblatt, nascido em Rosário, na Argentina, tinha 78 anos na época e atualmente se encontra falecido e é do gênero masculino. Em 85, Mário Quintana, natural de Alegrete e na época com 79 anos, foi o patrono da Feira do Livro de referido ano. Atualmente se encontra falecido e é do gênero masculino. Em 1986, foi Ciro Martins, natural de Quaraí, tinha 78 anos de idade, é do gênero masculino e atualmente está falecido. Moacir Scliar, nascido em Porto Alegre, tinha 50 anos quando foi escolhido patrono da Feira do Livro de 1987, é do gênero masculino e atualmente está falecido. Alberto André, natural de Porto Alegre, tinha 73 anos e era do gênero masculino quando foi escolhido como patrono da Feira do Livro de 1988, atualmente se encontra falecido. Em 1989 tivemos a primeira patrona da Feira do Livro, provavelmente chamada de Patronessa, Maria de Norá, também natural de Porto Alegre, tinha 64 anos quando foi escolhida, era logicamente do gênero feminino e atualmente se encontra falecida. Guilhermino César é de Eugenópolis, Minas Gerais, tinha 82 anos quando foi escolhido patrono da Feira do Livro de 1990, do gênero masculino, se encontra falecido. Em 1991, Luiz Fernando Veríssimo, natural de Porto Alegre, tinha 55 anos e atualmente está falecido. Em 1992, Paulo Fontoura Gastal, natural de Pelotas, tinha 70 anos, do gênero masculino e atualmente falecido. Em 93, Carlos Rebel, natural de Quaraí, tinha 81 anos quando foi escolhido, do gênero masculino, também está falecido. Em 1994, tivemos 4 pessoas escolhidas para serem patronos da Feira do Livro. Todos eles, salvo engano meu, livreiros. São eles: Nelson Boecker, que não conseguiu encontrar sua cidade natal e nem idade, e que se encontra falecido. Edgar Xavier, natural de Lisboa, Portugal, tinha 71 anos e se encontra falecido. Mário de Almeida Lima, não descobri a cidade onde ele nasceu, tinha 70 anos e está falecido. E sétimo, Luiz L., também não sei a idade e também a cidade natal dele, e ele se encontra falecido. Em 1995, foi a vez de Caio Fernando Abreu, natural de Santiago e tinha 47 anos, está falecido. Em 1996, depois de quase 7 anos, uma mulher foi escolhida para ser a patrona da Feira do Livro,
e eu me lembro, era chamada de Patronesse. Trata-se de Lia Luppert, natural de Santa Cruz do Sul, e ela tinha 58 anos. Atualmente está falecida. Luiz Antônio de Assis Brasil, natural de Porto Alegre, tinha 49 anos, quando foi escolhido patrono da Feira do Livro de 1997. Ele está vivo? Em 1998, Patrícia Bins, outra carioca radicada no Rio Grande do Sul, natural do Rio de Janeiro, tinha 70 anos, quando foi escolhida patronesse da Feira do Livro. Para alguns, patrona. Atualmente, ela já está falecida. Décio Freitas, natural de Encantado, tinha 77 anos, do gênero masculino e falecido. 2000, Barbosa Lessa, natural de Piratini, tinha 70 anos e agora está falecido. 2001, Armindo Trevisan, natural de Santa Maria, tinha 68 anos quando foi escolhido patrono. Ele está vivo. Em 2002, Rui Carlos Ostman, natural de São Leopoldo, tinha 68 anos e está falecido. Walter Galvani, natural de Canoas, tinha 69 anos e está falecido. Donald Schuller, escolhido em 2004, natural de Videira, Santa Catarina, tinha 72 anos e está vivo. Frei Ovílio Costa, natural de Veranópolis, tinha 71 anos quando foi escolhido, está falecido. 2006, Alcício Ishi, acho que é assim que se pronuncia, natural de Pelotas, tinha 68 anos quando foi escolhido patrono da Feira do Livro. Ele está vivo. Em 2007, o ainda vivo Antônio Hoffel foi escolhido patrono da Feira do Livro quando tinha 59 anos. Ele é natural de Porto Alegre. 2008, Charles Kiefer, natural de 13 de maio, tinha 50 anos quando foi escolhido patrono e está vivo. Carlos Urbim, 2009, natural de Santana do Livramento, tinha 61 anos quando foi escolhido patrono, está falecido. Paixão Cortes, também de Santana do Livramento, tinha 83 anos quando foi escolhido patrono da Feira do Livro, está falecido. Em 2011, foi a vez de Jane Tutiquiano, natural de Porto Alegre, tinha 59 anos quando foi escolhida patrona da Feira do Livro. Em 2012, o bagiense Luiz Coronel foi escolhido patrono da Feira do Livro. Ele tinha 74 anos e ainda está vivo. Luiz Augusto Fischer, natural de Novo Hamburgo, tinha 55 anos quando foi escolhido patrono da Feira do Livro e está vivo. Em 2014, Ayrton Cruz, natural de Rio Pardo, tinha 60 anos quando foi escolhido patrono da Feira do Livro e está vivo. Em 2015, Dilan Camargo, natural de Itaqui, tinha 67 anos quando foi escolhido patrono da Feira do Livro e está vivo. Em 2016, foi a vez de Cíntia Moscovitch, natural de Porto Alegre e que na época tinha 58 anos quando foi escolhida patrona da Feira do Livro. Ela está viva. Em 2017, Valesca de Assis foi escolhida patrona da Feira do Livro quando tinha 72 anos. Ela é natural de Santa Cruz do Sul e até o presente momento está viva. Em 2018, Maria Carpe, natural de Guaporé, tinha 79 anos quando foi escolhida patrona da Feira do Livro e está viva. Em 2019, Marô Barbieri foi escolhida patrona da Feira do Livro quando tinha 75 anos. Natural de Bento Gonçalves, ela ainda está viva. Já em 2020, foi a vez de Jefferson Tenoro, natural do Rio de Janeiro. Ele tinha 43 anos quando foi escolhido patrono da Feira do Livro
ele ainda está vivo. Em 2021, foi a vez de Fabrício Carpinejar. Ele foi escolhido patrono da Feira do Livro quando tinha 49 anos. Ele está vivo e é natural da cidade de Caxias do Sul. Em 2022, foi a vez de Carlos Nejar, natural de Porto Alegre, com seus 83 anos. Ele foi eleito patrono da Feira do Livro e é natural de Porto Alegre. Está vivo. Em 2023, foi a vez de Tabajara Ruas. Ele foi escolhido patrono da Feira do Livro quando ele tinha seus 81 anos de idade. Natural de Uruguaiana, está vivo. Já em 2024, foi a vez de Sérgio Faraco, natural de Alegrete. Ele tinha 84 anos quando foi eleito patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Está vivo. E também está viva a nossa querida Marta Medeiros, que foi escolhida patrona da Feira do Livro em 2025, ou seja, ano passado. Ela é natural de Porto Alegre e ela tinha 64 anos quando foi escolhida patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. Agora, eu vou trazer para vocês os outros patronos da Feira do Livro escolhidos entre 1965 e 1983 e que foram escolhidos por sua contribuição para a literatura. Esses patronos não eram vivos, eram uma espécie de homenagem que a Feira do Livro fazia a algumas dessas importantes figuras que de certa forma contribuíram para a literatura. Eis os nomes. Em 1965, o escolhido foi Alcides Maia, natural de São Gabriel. Quando ele viveu até os 66 anos de idade. Em 1966, foi a vez de Simões Lopes Neto, natural de Pelotas. Ele viveu até os 51 anos. Em 1967, Alceu Lamosse foi escolhido para ser patrono da Feira do Livro. Ele era natural de Uruguaiana e vivera até os 28 anos de idade. Em 1968, foi a vez de Cláudia Júnior, nascido na cidade sergipana de Neópolis. Ele falecera aos 45 anos de idade. Em 1969, foi a vez de Eduardo Guimarães, natural de Porto Alegre, e que vivera até os 36 anos de idade. Em 1970, Augusto Meyer, também natural de Porto Alegre. Ele vivera por 68 anos. Manuelito de Ornelas foi escolhido patrono da Feira do Livro em 1971. Natural de Itaqui, falecera aos 66 anos. Luiz Vaz de Camões é sem dúvida o mais antigo patrono da Feira do Livro e é natural de Lisboa, Portugal. Não há certeza de até quantos anos ele vivera. Algumas fontes dizem que ele viveu até os 55, outros dizem que ele viveu até os 56. Em 1973, tivemos Darcy Zambuja, escolhido patrono da Feira do Livro. Ele falecera aos 67 anos e era natural de Encruzilhada do Sul. Em 1974, foi a vez de Leopoldo Bernardo Bueck. Não temos informações sobre sua cidade natal e a idade de falecimento. Em 1975, o homenageado foi Atos Damasceno Ferreira, natural de Porto Alegre, falecera aos 73 anos. Em 1976, foi a vez de Érico Veríssimo, natural de Cruz Alta, que falecera aos 70 anos. Henrique Bertazzo, também natural de Porto Alegre e que falecera aos 71 anos, foi patrono da Feira do Livro de 1977. Em 1978, Walter Spalding
natural de Arroio dos Ratos, foi escolhido patrono da Feira do Livro. Ele falecera aos 74 anos. Em 1979, Auguste Saint-Hilaire, um viajante que trouxe importantes registros sobre o estado do Rio Grande do Sul, foi escolhido patrono da Feira do Livro, exatamente no ano que eu nasci, gente. Ele era natural de Orléans, na França, e falecera aos 74 anos de idade. Em 1980, foi a vez de Moisés Velhinho, natural de Santa Maria, e falecera aos 78 anos. Em 1981, foi a vez de Adão Juvenal de Souza, natural de Porto Alegre, e que falecera aos 57 anos de idade. Já em 1982, a Feira do Livro de Porto Alegre teve dois patronos, um gaúcho e o outro paulista. E a feira tem uma razão especial que vou explicar em seguida. O primeiro deles é Reinaldo Moura, natural de Santa Maria e que falecera aos 65 anos de idade. O outro escolhido foi Monteiro Lobato, natural de Taubaté, São Paulo, e que falecera aos 66 anos de idade. A escolha de Monteiro Lobato para a patrona da Feira do Livro tem uma explicação lógica. É que neste ano de 1982, Monteiro Lobato, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos de idade. Então, é bem provável que a Feira do Livro tenha homenageado o escritor brasileiro com a escolha dele como patrono. O último patrono da Feira do Livro falecido que foi escolhido para tal cargo foi José Pertazzo. Não há registros que eu encontre aqui sobre sua cidade natal e idade de falecimento. Se você sabe alguma lacuna que não foi preenchida, tanto nos que estavam vivos quanto os que faleceram, comente aí. A sua informação pode ser muito importante para preencher esses dados de uma maneira bem sucinta e bem interessante. E agora, vamos aos dados curiosos sobre a cidade de nascimento dos autores escolhidos para patronos da Feira do Livro de Porto Alegre. Entre os patronos que estavam vivos quando a referida escolha, a maior quantidade ocorreu na cidade, o maior número de locais de nascimento dos escolhidos da Feira do Livro de Porto Alegre foi a cidade de Porto Alegre. 10, isso mesmo, amigos, 10 patronos são escolhidos, são oriundos da cidade de Porto Alegre. As cidades de Alegrete, Quaraí, Pelotas, Santa Cruz, Rio de Janeiro e Santana do Livramento foram as cidades que tiveram dois patronos oriundos dessa cidade. Dentre os já falecidos, a cidade de Porto Alegre foi a cidade que teve mais escolhidos, 5 pessoas. A cidade de Santa Maria foi a única cidade onde se escolheu mais de uma pessoa para ser patrono da Feira do Livro, numa época que os patronos eram figuras já falecidas. Consequentemente, Porto Alegre se tornou a cidade com mais escolhidos. Entre falecidos e vivos, 15 patronos nasceram na cidade de Porto Alegre. Dentre os estrangeiros, aqui vale uma preservação. Eu até poderia citar o exemplo dos patronos falecidos que foram escolhidos entre 65 e 83 com um adendo. Não há certeza de onde nasceu Luiz Vaz de Camões, mas provavelmente a sua origem seria a cidade de Lisboa. Curiosamente, Lisboa também tem uma pessoa que nasceu, que é o Edgardo Xavier. Sobre parentescos, uma curiosidade: Érico Veríssimo foi escolhido patrono da Feira do Livro em 1976. 15 anos depois,
o seu filho, Luiz Fernando Veríssimo, foi escolhido patrono da Feira do Livro. Mas este não é o único caso de parentesco para a escolha de patrono da Feira do Livro. É o que aconteceu exatamente com os Bertazzo. Henrique Bertazzo, um dos fundadores da Livraria do Globo, da Livraria Editora do Globo, foi escolhido em 1977. 6 anos depois, o seu pai, Zé Bertazzo, foi escolhido para ser patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Mas, sem dúvida, o caso mais curioso aconteceu entre 2018 e 2022. Isso porque em 2018, Maria Carpe e o seu ex-marido, Carlos Nejar, foram eleitos patronos da Feira do Livro, num intervalo de 4 anos entre um e outro. E em 2021, o filho dele, Fabrício Carpi Nejar, também foi escolhido patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Já no que tange a questão de gênero, desde a época que os patronos da Feira do Livro eram pessoas necessariamente vivas, tivemos 45 eleições, sendo que 36 homens e 9 mulheres. O período em que houve maior sequência de homens sendo eleitos patronos da Feira do Livro nessa fase ocorreu entre 1999 e 2010. Écio Freitas, Barbosa Lessa, Armindo Trevisan, Rui Carlos Osterman, Walter Calvani, Dona Schuller, Frei Rovílio Costa, Alci Schwich, Antônio Hofer, Charles Kiefer, Carlos Urbim e Paixão Cortes fizeram parte dessa sequência de homens escolhidos como patronos da Feira do Livro. Em compensação, a maior sequência de patronas da Feira do Livro ocorreu entre 2016 e 2019, com 4 patronas. A primeira delas, Cíntia Moscovici, depois Valesca de Assis, Maria Carpe e Marô Barbieri. Um dado curioso é que na época que os patronos não eram pessoas vivas, nenhuma mulher foi eleita patrona da Feira do Livro. Entre os patronos da Feira do Livro, Sérgio Faraco, com 84 anos, foi o mais velho a ser eleito patrono da Feira do Livro. Na época, no ano que ele foi escolhido patrono, ele completaria 84 anos de idade. Já Jefferson Tenório foi o patrono da Feira do Livro mais jovem. Ele tinha 43 anos de idade quando foi escolhido patrono da Feira do Livro no referido ano. Dentre as mulheres, Maria Carpe foi a mais velha entre elas, aos 79 anos de idade. Já Lia Lubick e Cíntia Moscovici, na época que foram escolhidas patronas, foram as mais novas, ambas com 58 anos de idade. Em média, os patronos da Feira do Livro tinham 67,26 anos de idade. Essa é a média, 67,26 anos. A mediana, aquela quantidade que fica no meio, a mediana de idade é os 70 anos. A idade mais comum dos patronos é os 70 anos de idade. Já entre os falecidos, a idade média era 61,7 anos de idade e uma mediana de 66 anos. Alceu Amossi, de Uruguaiana, foi o patrono da Feira do Livro mais jovem escolhido. Ele faleceu aos 28 anos de idade. Já o Moisés Velhinho foi o mais velhinho. Natural de Santa Maria, ele tinha 78 anos de idade. Ele falecera com 78 anos de idade e foi o mais velho para ser o patrono da Feira do Livro, numa época que os patronos não eram pessoas vivas. E antes de encerrar esse vídeo, um pequeno esclarecimento. No início do vídeo eu sempre disse que a Feira do Livro ocorrera sempre na Praça da Alfândega. De fato, ela realmente ocorreu. Contudo, em um ano em especial,
não houve a realização da Feira do Livro na Praça da Alfândega. Foi no ano de 2020, por conta da pandemia de Covid-19. A Câmara Rio Grandense do Livro decidiu fazer a Feira do Livro de maneira virtual. Bem, gente, eu trouxe para vocês aqui, como vocês puderam ver, todos esses dados bem curiosos sobre patronos e patronas da Feira do Livro. Você viu que na época que não existia patronos da Feira livros vivos, que eram patronos, vocês viram, na época que os patronos eram pessoas já falecidas, não houve nenhuma mulher agraciada. Por outro lado, nos últimos, no século XXI, houve uma presença muito maior de mulheres como patronas da Feira do Livro. Também vimos muitos patronos, em sua grande maioria, oriundos da cidade de Porto Alegre. E também outros patronos de outros estados e até mesmo de outro país, que nasceram em outro país, mas que ganharam relevância justamente aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado mesmo por vocês terem acompanhado esse vídeo e trazido todos esses dados curiosos para vocês. Eu espero fazer mais vídeos ligados a questões de literatura, etc e tal, também de outras artes também. Beleza, galera?